Salve, salve, galera! A Gazeta Esportiva chegando sem parada nessa quarta-feira. Fica com a gente, tem muito assunto para discutir hoje por aqui. E aí, Celso, tudo bem? Tudo bem, Michele, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. E aí, Chicão? Boa noite, Michele. Vamos em frente, né? Hoje tem muito assunto para falar. Hoje eu assisti o programa com você segunda-feira, você falando do Mancini. Eu gostei que você falou do Coelho lá. Eu acho que o Coelho não dá nem para dirigir o Sub-20. Não dá para dirigir o Sub-20. Ele é muito imaturo, né, Michele? A maturidade nessa hora é importante, principalmente no Corinthians, que é um clube que vive de jogo pressão, de cintura. Né? E precisa ter alguém muito bom lá no Sub-20, na parte dos juniores mesmo, porque é onde você vai formar a base do teu time principal. Olha, tem dois times de São Paulo, se você me permite, que tem esse problema, que é o Palmeiras e o Corinthians. No Palmeiras e no Corinthians, as equipes de baixo têm que ser dirigidas por gente de peso. Isso, Você não pode colocar qualquer um, porque a pressão é muito grande desde criancinha. E mais do que isso, o clube tem que implantar uma filosofia e já começar com essa filosofia, como faz o Barcelona nas categorias de base. O Independente de Valle lá do Equador, que virou paixão nacional, o Miguel Ángel Ramírez, foi contratado no primeiro momento para treinar a base. Para dar uma cara europeia para os meninos. É e fundamental. Aí depois ele foi efetivado. Fundamental. Mas não vamos esquecer que o Mancini, só para completar, né? Você me desculpa, ele teve aquele ano sabático em que ele ficou quase um ano na Europa, né? Acompanhando todos os clubes, inclusive o Barcelona, né? Quem sabe isso pese agora, ele como técnico do Corinthians. O Atlético Goianiense já fez diferença. Bom, então, vocês viram que hoje tem muito assunto pra gente comentar. A gente vai direto para a nossa enquete do dia. Dá uma olhada lá no site gazetesportiva.com, você pode entrar na enquete e votar. O Corinthians sai da zona do rebaixamento nessa rodada? Sim ou não, Celso Cardoso? Eu acho que não. Eu acho que não e vou explicar as razões. O Atlético Paranaense também, embora não faça uma campanha fantástica, é favorito contra o Corinthians. O Corinthians já tem apresentado o pior futebol do Campeonato Brasileiro ao lado do Coritiba. Para mim, eu não vejo times piores do que esses dois em termos de futebol apresentado. E o Mancini foi apresentado ontem, já deu coletiva e não sei o que ele pode ter feito de tão, maravilhoso. Tão maravilhoso para mudar a performance em 24 horas. Então, para mim, o Corinthians continua ainda, claro. E aí, Chicão, sai da zona? Eu estou mais otimista. Eu acho que hoje o Corinthians consegue um bom resultado. Você acha que só na conversa, já? Eu acho que consegue um bom resultado, porque você pode reparar, Celso, que toda vez que um técnico assume um time, os jogadores, eles se dão mais, eles se entregam mais, até para mostrar mais futebol para o treinador, né? Para mostrar, olha, eu não posso ser tirado do time, eu quero um lugar, né, nessa equipe. Então, eu acho que o Corinthians vai jogar melhor, né? E, se Deus quiser, traz pelo menos um empate, que não é um mau resultado, que lá na Arena da Baixada empatar já é um bom resultado. Você acha que o Wagner Mancini vai conseguir dar um padrão de jogo para o Corinthians? Eu acho que vai. Conseguir implementar? Você também concorda? Também concordo. Ele fez isso com o Atlético Goianiense. Então, ele fez isso com o Atlético Goianiense. Mas ele é mais que estilo? Retranqueiro, ele ataca? O Atlético Goianiense, por exemplo, jogou contra o Corinthians aqui. 45 minutos do segundo tempo, estava marcando a saída de bola do Corinthians, propondo o jogo, jogou melhor. Então eu acho que ele vai ser equilibrado. Sabe? Como disse o Andrés, nem tão ofensivo, nem tão defensivo, sabe? Mas primeiro, acredito que ele vai fechar a casinha para não perder, ganhar confiança e depois vai soltando o time. Não vamos lembrar do Paulista de Jundiaí, né? O Tite já fez isso no Corinthians. Foi campeão da Copa do Brasil, né? Acho que foi em cima do Flamengo. Mas eram 3 anos de trabalho, né? 3 anos de trabalho, mas ele fez exatamente isso, né? Quando é para atacar, ele ataca, e quando é para defender, ele defende. Beleza. Ele é um técnico versátil. Né? Embora não seja famoso ainda, não tenha aquele nome. É a grande chance da vida dele, né? É a grande chance da vida dele, mas ele é um treinador que sempre se mostrou versátil. Aliás, quando ele jogava, ele era tão versátil que ele jogava de lateral direito e também de volante no meio campo. Chegou a jogar até de segundo volante, para chegar mais e atacar e fazer gols, né? Então, quer dizer, ele sempre foi assim. Um cara bacana, um cara legal, transparente, olho no olho, né? Sem papo na língua. Acima de tudo. Bom, então vote lá no site gazetesportiva.com, você pode usar o nosso QR Code, entrar no site aqui direto, e pelo WhatsApp você manda sua participação aqui no programa 994791633. O Corinthians sai da zona do rebaixamento nessa rodada? Manda o WhatsApp pra gente que a gente vai colocar aqui no ar. Segura aí, que daqui a pouquinho a gente volta pra falar do Corinthians. Ontem, acredite se quiser, teve jogo da Seleção Brasileira. Você conseguiu assistir? Pois é. O José Paes preparou uma reportagem bem legal sobre a saga que foi acompanhar o jogo da seleção pelas eliminatórias.
Meu caro telespec, calma lá, não fica bravo não com o seu televisor, porque não tem nadica de errado com ele, ó. Esse imenso nada aí na sua tela representa o que foi a partida da nossa seleção pra mó galera. Um imenso nada. É que como o jogo não passou lá no Plim Plim, quem tinha os direitos era uma TV a cabo, muita gente hoje nem sabia que o Brasil entrou em campo diante do Peru. Dava até pra mentir sem dó. Brasil e Inglaterra, amistoso. 5-2 pro Brasil. Não sabia não, velho. Hora de ficar informado. É mentira, foi Brasil e Peru, eliminatórias 4-2 pro Brasil. Agora é verdade mesmo. É verdade? Ah, tá. A senhora sabe que ontem teve jogo do Brasil? Oi? Cada vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. A senhora sabe que ontem teve jogo do Brasil? Não. Foi 5-0 pro Brasil. Mentira. É mentira. Foi 4-2. Ah, ótimo. Sim. Se você aí do outro lado que está assistindo a gente gosta muito de futebol, quer investir o seu suado dinheirinho para não perder mais um jogo sequer, seja da nossa seleção brasileira, seja do seu clube do coração, saiba que o seu orçamento mensal pode sair bastante prejudicado dessa. Hoje em dia o negócio tá bem puxado, caneta e papel na mão. Se o seu time é fechado com a Globo pro pacote a cabo, por exemplo, lá se vão R$ 79,90 por mês. Se o teu time é fechado com o grupo Turner, o valor mensal é de R$ 19,90. Aí com esse pacote você consegue assistir ali também uma Copa do Nordeste, uma Liga dos Campeões, enfim. Agora, vamos supor que o teu time tá na Libertadores, aí o buraco é mais embaixo. Você já precisa de um pacotinho de TV a cabo que tenha pelo menos a Fox, o Sport TV, o Band Esportes, pacotinho que custa R$ 129,90 e ainda fechar um plano da Conmebol TV, pois é, que tem alguns jogos exclusivos da competição por mais R$ 39,90. Ah, e detalhe, tem que ser na Sky ou na Claro para ver a Conmebol TV, viu? As duas são as únicas operadoras afiliadas da Confederação Sul-Americana de Futebol. Por falar em Sul-Americana, a competição tá lá com o pessoal da DAZN, R$ 19,90 por mês. Botando esse rolê todo na ponta do lápis, você que quer assistir tudo quanto é jogo vai gastar no baixo, quase R$ 290 por mês. O futebol pode ser o maior barato dentro de campo, mas fora dele, meu colega, é um barato que tá saindo bem caro. Nossa, por mês, R$ 289 por mês? Salgado pro bolso do torcedor, hein? Isso, claro, se você não quiser ver outras coisas também além do futebol, né? Se você quiser ver um canal de filmes, um canal de notícias R$ 3.468 no ano. Então, e aí... Você falou ontem que não ia dar 3 mil. Não, você falou por ano, entendi que era por mês. Não, 3 mil por ano. Por mês não dá. Nossa. Agora, a questão que fica é a seguinte, e será que vale isso? Essa é a pergunta que se faz. Né? Quando você vê os jogos do Campeonato Brasileiro, é por isso que a gente tem brigas aqui incomensuráveis a respeito da qualidade do futebol, porque o que segura hoje o público no Brasil é a rivalidade. Você que é corintiano, assiste por causa, você ama o Corinthians. Que é o que aconteceu hoje. Que essa criançada que está aí já não tem esse amor nutrido, né, no passado. Gosta do Barcelona, por causa do Messi. Gosta... Minha filha fica vendo Friends. Pois imagina, que até Nossa, que é uma série de outra época, né? E tantas outras coisas. Por isso que se faz necessário, quando a gente fala que futebol bonito, futebol de resultado, o torcedor quer ver o time dele vencer, nem que seja de 6-0. Isso é um pensamento pequeno, que não se encaixa para essa galera que está conhecendo futebol agora. Que vê uma Liga dos Campeões e que vê um futebol bonito e que olha o futebol brasileiro e essa draga danada. Por essas e outras, até para que valha a pena isso aí, esse investimento, o futebol tem que ser mais agradável. Bom, mas e o jogo do Brasil? Vocês assistiram o jogo? A gente viveu uma época de pandemia e vive ainda, né? Então, essas emissoras todas aí estão querendo faturar um pouquinho para cobrir o prejuízo que elas tiveram, né? Até agora, né? Com todos esses 5, 6 meses de futebol parado. Agora, quanto à seleção brasileira, Michele, eu vou dizer uma coisa para você. Me agradou demais. Eu achei que foi um resultado maiúsculo, né? Uma virada muito legal feita pela seleção, porque ela provou que está madura para enfrentar 2 placares reversos. Né? O Garrido abriu, o placar fez 1-0, né? Aí depois o Neymar empatou de pênalti, né? Aí depois o Tapia fez 2-1 de fora da área. Então, com 2 chutes de fora da área. Precisa tomar cuidado aí, porque a zaga do Brasil está marcando mal na entrada da área, né?
O seu Rodrigo Caio, principalmente. Palmeiras tomou um gol, Chico. Tomou um gol? Do Coritiba. Você tá me gozando. Tomou gol, só pra falar pro Chicão pra ele ficar feliz. É mesmo? Acabou de tomar um gol do Coritiba. Ah, tô triste. Tudo bem. É. Sei falar. E aí depois veio o gol lá do Richarlison, né? Que era quase gol do Firmino, né? Mas ele acabou pondo para dentro e quase tira o gol, né? Porque, na minha opinião, estava impedido. Mas, enfim, saiu o gol. E depois veio o gol do Neymar, que acabou sendo... Mais dois, né? Mais dois do Neymar. Mais dois do Neymar. Mas vocês falam muito de padrão de jogo? Tem padrão de jogo? Jogando bem. No segundo tempo teve. A seleção está jogando bem. Não, é um time que trata bem a bola. São jogadores europeus, estão na Europa há muito tempo, tem uma disciplina tática, joga. O Tite está indo bem na seleção brasileira. Bola no chão, não tem aquelas bolas alçadas. E para quem gosta de dados, né, o Neymar ele quebrou ontem um recorde. O maior artilheiro da seleção brasileira era o Pelé com 77 gols. Isso. Considerando só jogos entre seleções, tá? Tá. Não jogos contra clubes e combinados e tudo mais. Pelé, 77 gols. Em segundo era o Ronaldo. E aí? E aí agora o Neymar ultrapassou o Ronaldo com esses 3 gols. Ficou? Ele tem 64 gols marcados. Com uma lembrança de que o Pelé não jogava tanto como joga o Neymar, né? A seleção hoje joga mais do que a seleção da época do Pelé jogava. E o Ronaldo ficou com 62. O Pelé tinha menos jogos e fazia mais gols. Quer dizer, o Pelé é o Pelé, né? Não dá para comparar um com o outro. Mas o Neymar passou o Ronaldo um resultado expressivo. Legal. Bom, Jonas Campos, onde está você, Jonas, na nossa redação de esportes, chegando com as notícias do Timão, que pega o Atlético Paranaense em Curitiba. Estreia do Mancini num jogo bem complicado, né, Jonas? Ele falou sobre isso na coletiva de ontem. Boa noite. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Celso, ao Chico, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Falou sim, viu, Mi? Já começa nessa fogueira o Wagner Mancini, confronto diretaço aí na luta contra o rebaixamento. O Atlético Paranaense tem os mesmos 15 pontos do Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. É o 15º colocado Furacão. O Timão, primeiro time dentro da zona da degola, atualmente na 17ª colocação na tabela de classificação. O Mancini foi anunciado na segunda-feira, apresentado na terça. Então ele teve aí 2 dias de treino, para ser bem honesto com ele, um dia de treino com o elenco todo à disposição, muito pouco tempo, não dá para prometer, né, grandes mudanças táticas ou técnicas nessa equipe do Corinthians, mas uma coisa ele prometeu ao falar do jogo desta noite, 9h30 na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. Um Corinthians com um astral diferente. Ele promete um grupo com uma mudança de energia, um aspecto emocional um pouco mais elevado em relação aos últimos jogos, e a gente ouve agora o técnico corintiano. Começa hoje a era Wagner Mancini falando desse duelo de logo mais. Com 2 treinos apenas, é muito difícil você estabelecer qualquer mudança tática ou significativa, mas você consegue mudar, por exemplo, a atitude emocional dos atletas, que já pode ser de extrema importância num jogo fora de casa. Então, dentro disso tudo que eu disse, acho que o mais importante é você organizar a equipe no treinamento, na parte tática, mostrar para eles tudo aquilo que é possível e que eles já fizeram, porque todos eles têm lastro para isso, e na parte emocional devolver a confiança, se a gente não conseguir em 24 horas, que consiga no decorrer do tempo, que isso vai acontecer. Mas é importante que a gente dê um choque para que amanhã, diante do Atlético Paranaense, a gente já tenha uma evolução em tudo isso que eu acabei de dizer. Vamos ver então qual será o choque aí dado por Wagner Mancini nessa equipe do Corinthians. Muita curiosidade em relação a essa primeira escalação que ele vai levar a campo. E daqui a pouco eu volto justamente para a gente brincar de tentar escalar esse Corinthians que entra em campo 9h30 da noite lá na Arena da Baixada. Michele. Beleza, Jonas. Acompanhando o Corinthians desde o início da temporada, o trabalho do Thiago Nunes, eu não concordo muito com a tese de que esse time não é capaz de jogar de maneira mais ofensiva, mais propositiva. Com o próprio Thiago Nunes, especialmente nos primeiros jogos, Chico, o Corinthians foi bem. Tanto que finalizava muitas vezes, e o Andrés, quando os resultados ruins começaram a acontecer, isso especialmente depois da derrota pro Água Santa, lá em Diadema, que o Andrés até falou assim, o time está criando, está construindo oportunidades, só que a bola não está entrando. Foi assim depois contra o Santo André, empatou 1-1, o time criava, chutava várias bolas e fez um primeiro tempo contra o Santos,
que foi um primeiro tempo de cinema. Foi. Então, e depois o time foi perdendo a confiança, o futebol foi caindo, o time foi ganhando e o Thiago se perdeu, teve nas convicções, e aí decidiu fazer um time mais defensivo, depois mais ofensivo, enfim, aí virou uma salada. O Coelho não conseguiu absolutamente nada. Então, por essas e outras, eu acho que o Wagner Mancini, num período de médio e longo prazo, ele consegue fazer esse time jogar. Agora, de ontem para hoje, a única coisa que ele consegue mesmo é um choque na base do discurso. É inflamar essa galera no papo. É a única coisa. A única coisa que nós temos de concreto Escalar aqui para falar, também a equipe. Mi e Celso, a única coisa que nós temos de concreto para falar são essas imagens que nós estamos vendo aí. E você percebe o quê? Um Mancini sério. Ó, o Mancini dá a mão para os jogadores, tapa nas costas, não tem aqueles abraços, aquela média, né, que o treinador às vezes costuma fazer. Ele ri pouco, né? Ele fala mais sério do que ri. Ele tá rindo, Chico. Não, ele tá rindo, mas é aquele sorriso que não é aquela gargalhada. Tá, né? aí tá Reuniu sério. os jogadores, olha lá, já está dizendo, preocupado, né? Tá explicando direitinho o que ele acha, o que deixa de achar. Não quis muito contato com o André Sanches, né? Deu um tapinha nas costas do André Sanches e ficou tudo por isso mesmo. Quer dizer, é um treinador profissional. Ele chegou lá e deixou muito bem claro, ao meu ver, por essas imagens, né, que ele está lá para resolver o problema que é perigoso, que é imediato, que é urgente, que é tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. E ele, com a seriedade que Deus lhe deu e essa sobriedade que ele sempre teve, talvez ele consiga. Gostei dessas imagens, porque tem treinador que chega lá e faz o jogador rir e chama, às vezes, até um humorista, né, para fazer umas palhaçadas, fazer uma um ambiente mais leve. Para descontrair. Ele não, ele chegou lá e falou assim, nós estamos mal, nós não estamos bem. Vamos para cima e vamos tentar ganhar do Atlético Paranaense lá. A propósito. Então, essa é a única imagem que nós temos, que nós podemos falar. Eu perguntei, só rapidinho, Vini, perguntei agora para um integrante da comissão técnica como é que está o ambiente no Corinthians, né? Por WhatsApp, evidente que eles já estão lá para jogar com o Atlético Paranaense. E a resposta foi, vai Corinthians. Então quer dizer que essa resposta, vai Corinthians, já me deixou animado. E eu só espero que ele colhe também no Luan, né, na base da conversa também, coloque um pouco mais de... Sabe? Olha, essa mesma fonte disse para mim o seguinte, que os jogadores, apesar de toda a crise que aconteceu com o Thiago Nunes e com o Coelho, né, os jogadores, eles estão unidos. É gozado isso, eu não entendi. São unidos na ruindade. Unidos na ruindade ou unidos na desgraça. Que também une as pessoas, na verdade. Nossa, tá todo mundo no mesmo barco do rebaixamento. É bom acordar e é bom se inflamar, pegar fogo. Olha, vamos de volta para a nossa redação. E agora com ele, Osmar Garrafa. Ô, Garrafa, daqui a pouquinho o São Paulo enfrenta o Fortaleza, lá no Castelão, pela Copa do Brasil. Teve mudanças no time? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite a você, ao Celso, ao Chico Lang e a galera acompanhando o Gazeta Esportiva. Tem uma única mudança, o time ainda não saiu de forma oficial, existia a expectativa, mas dentro do que a gente apurou e trouxe até ontem no Gazeta Esportiva, o Diniz ele vai ser coerente na volta do Gabriel Sara à equipe. O Sara foi muito bem contra o Atlético Goianiense no último meio de semana, né? Foi determinante naquela vitória que deu um up para o Diniz, vitória que valeu para o São Paulo aí a tranquilidade para o Clássico e depois uma posterior vitória, por isso o Gabriel Sara volta no lugar do Tietê. Deve, no meu entendimento, ser a única alteração, ou seja, improvável, Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Diego Costa e o Reinaldo, né? O Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves, Igor Gomes, Luciano e Brenner. É o Diniz apostando nas mudanças. Brenner na zaga, o Bruno Alves na zaga, o Léo Pelé fica no banco de reservas, o Luan no meio, enfim. É um São Paulo com os garotos, o Brenner lá no ataque, é um São Paulo com os garotos daqui a pouquinho contra o Fortaleza. Boa, Osmar Garrafa. A gente pode ter um bom sentimento desse São Paulo contra o Fortaleza? Dá para esperar um bom jogo? Assim, o Fortaleza é muito bem treinado. Mas já ganhou da pelo outra Rogério vez. Ceni. São Paulo ganhou. Já ganhou. Aliás, um duelo entre o Diniz e o Rogério Ceni. É bem equilibrado. O Diniz leva vantagem nesse duelo. São Paulo vem embalado.
duas vitórias, né? 2 vitórias importantes contra o Atlético Goianiense, 3-0. Contra o Palmeiras no Allianz Parque, 2-0. Se bem que o Volpe foi o principal jogador de São Paulo no 3-0. Sim, sem dúvida, né? Mas aí, muitas vezes, as pessoas olham só o resultado. Se não for questão do resultado, o resultado está parando, está respaldando o Fernando Diniz. Agora, aí já é um duelo eliminatório, né? Quer dizer, então, é jogo aqui, jogo fora. Eu prevejo muito equilíbrio, sabe? Eu só espero que as pessoas também sejam equilibradas e não queiram decidir o futuro do Fernando Diniz novamente agora por causa de 2 confrontos contra o Fortaleza. Você falou certo, porque na verdade os jogos da Copa do Brasil são 180 minutos, né? Então hoje nós vamos jogar o primeiro tempo desses 180 minutos. Isso aí. Né? Então, para o São Paulo, se o São Paulo realmente conseguir fazer um resultado bom, 2-0, 3-0, ele praticamente garante a classificação. Que eu não creio. Na verdade, o que eu também não creio, porque o Fortaleza no Campeonato Brasileiro está mostrando ser um time bastante seguro e equilibrado, né? Sim. Tanto na defesa, no meio campo, como no ataque, né? Tem o Gilberto fazendo gol, né? E isso aí, voltando a fazer gols, né? Que ele ficou um tempão aí parado, não conseguia marcar, voltou a marcar. Enfim, vai ser um duelo muito grande. Agora, toda vez que encontrar Diniz com o Rogério Ceni, né? Vai o Diniz tendo de São Paulo. Aliás, essa é a grande atração desse jogo, né, Garrafa? Esse reencontro do Rogério Ceni com o São Paulo, né? Toda vez tem essa sensação, né? E ela ainda é muito recente, né, Michele? A torcida do São Paulo, obviamente, tem o Rogério como ídolo. Não faz tanto tempo assim que ele parou de jogar. Já passou como técnico do São Paulo. Agora está no Fortaleza, deu uma rápida passada pelo Cruzeiro, mas é muito recente na cabeça do torcedor. Então, não é apenas pelo fato do jogo ser Copa do Brasil, diferentemente do que é Campeonato Brasileiro, agora é fase de mata-mata, o Rogério Ceni é atração e sempre será toda vez que enfrentar o São Paulo. Vamos acompanhar como é que foram já os encontros de Rogério Ceni técnico contra o São Paulo? Se Rogério não é o maior, com certeza ele está entre os principais ídolos da torcida tricolor. A carreira dele no São Paulo foi recheada de títulos e muitos gols. 131. Goleiro, artilheiro e mito. Assim podemos resumir a ligação de Ceni com o São Paulo Futebol Clube. Só que ao pendurar as chuteiras, Rogério se tornou treinador. E agora, em algumas oportunidades, virou adversário do tricolor. Até aqui, como técnico do Fortaleza, o mito já enfrentou o São Paulo em 3 oportunidades. Detalhe, não venceu nenhuma partida. Foram 3 derrotas. 2 pelo Brasileiro do ano passado, a primeira em Fortaleza deu São Paulo, 1-0. A segunda foi no Pacaembu. Ceni foi homenageado e ficou emocionado. Apesar da justa homenagem, dentro de campo deu São Paulo 2-1. A primeira vez dele contra o tricolor no Morumbi foi há pouco tempo com portões fechados pelo Brasileirão desse ano, sem torcida. Melhor assim, né, Rogério? Afinal, o São Paulo venceu mais uma em cima do mito, 1-0. Mas o destino é caprichoso e marcou para as oitavas de final da Copa do Brasil desse ano um novo encontro entre Rogério e o São Paulo. Então fica a pergunta, será que o mito dessa vez vai ser a pedra no sapato do tricolor na Copa do Brasil? Olha, meu caro Celso, eu acho assim, pesa para os dois, pesa para o Diniz e pesa para o Rogério Ceni. Para o Rogério Ceni pesa o lado psicológico, porque afinal de contas, marcar 131 gols pelo São Paulo como goleiro é uma coisa que, vamos ser sinceros, nos próximos 1000 anos não vai acontecer, né? Que precisa ter um cara que apareça com as mesmas características do Rogério, ou até melhor para bater na bola, né? E o Diniz, por outro lado, pode estar pressionado questionado por alguns dentro do próprio São Paulo, e tem uma certa pressãozinha nele também, né? Mas não é a mesma pressão psicológica, é uma pressão real, né? Uma pressão de fato. Não, de certa forma é psicológica também, porque ele sabe, assim, ele é psicólogo, inclusive, ele deve ter a cabeça no lugar, ele não vai se deixar se influenciar por isso, né? Mas todo mundo sabe que quem ganhar a eleição de São Paulo tem como grande meta trazer o Rogério Ceni. Não que ele tenha que provar alguma coisa ou vencer o Rogério Ceni para mostrar que ele é capaz de estar à frente do São Paulo. Até porque existe um
um respeito muito grande, inclusive do Rogério Ceni para com o Fernando Diniz. Ele já foi questionado, inclusive, ele até disse, o Flávio Prato falou sobre isso no Mesa Redonda domingo. Eu não tiraria o Fernando Diniz. Eu não tiraria o Fernando Diniz. E o trabalho é bom, é essa a questão. É mais um jogo de futebol, quis o destino que os dois... ou o Rogério elimine o São Paulo, Fortaleza, no caso elimina o São Paulo elimina o Fortaleza. Ele lá, apesar de toda essa ligação emocional com o São Paulo, da carreira, da história, hoje ele representa o Fortaleza e para ele é importante que o Fortaleza avance. Então é mais um jogo de futebol e pra gente tem esse atrativo, né? Fernando Diniz versus Rogério Ceni, mas para ele, sinceramente... Agora, não dá para comparar Fortaleza com o São Paulo, né? Se você for comparar o São Paulo e a tradição do São Paulo, a camisa do São Paulo, o São Paulo passa fácil pelo Fortaleza. A folha passaria de pagamento, fácil, né? Também contra o Mirassol e aquela história toda. Bom, a escalação, você já tem, Garrafa, a escalação do São Paulo hoje? Então, Michele, na primeira participação disse que ainda não era oficial, mas acabou de sair, 19h15. Começa o jogo lá no Castelão e agora é oficial. É aquilo que a gente passou mesmo, só repetindo, Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Diego Costa e o Reinaldo. No meio, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes. No ataque, Luciane Brenner. Daqui a pouquinho eu volto falando mais do Rogério. O Rogério vai participar no Gazeta Esportiva e informações sobre o futuro do Rogério. Será que ele volta para o São Paulo no ano que vem? Daqui a pouco eu explico, Michele. O Rogério voltar para o São Paulo no ano que vem? Pelo menos essa é a expectativa. O próprio Júlio Casares, que é um dos candidatos... sim, ele falou que gostaria que ele fosse treinador. Exato. E o Léo Natel, também quando participou aqui, que são os dois candidatos... Léo Natel não, Natal. Roberto. Roberto Natel. Léo Natel, o atacante do Corinthians. Disse aqui também que aliás deve ser titular hoje, né? Deve ser titular. Ele tem um telespectador Natal, que é Roberto Natal. Me manda mensagem todo dia. E eu leio as mensagens. E é Natel, né? Não, o Natel é o do São Paulo e do Corinthians. Agora, eu acho que tanto um como o outro, os dois candidatos de São Paulo, eles usam o Rogério Ceni para chamar um pouco de voto, sabe? Eu acho, sabe? Porque, na verdade, quem vai contestar o Rogério Ceni? Mas seria o momento de ter o Rogério de volta já? Eu não acredito, não. Se o Diniz for bem, ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, ele fica. O Celso já está fritando o Diniz, vai entrar o Rogério. Brincadeira. Não. WhatsApp. Boa noite, aqui é o Ailton da Vila do Vieiro. E respondendo à enquete, com certeza o Timão vai sair da zona nessa rodada. Porque jamais eu duvido do meu Coringão. Abraço, Chico. Abraço, Celso. Beijo, Michele. Boa noite, pessoal do Gazeta. Aqui é o Rafael do Guarujá. Corinthians não sai da zona de rebaixamento. Se sair, é direto pra segundona. Vamos ganhar, Santos. Abraço. Boa noite, Michele, Celso, Salve Chico Lang, Antônio Scott, de Santo André, corintiano. Eu também o cismado. Eu acho que o Corinthians não sai da zona de rebaixamento nesta rodada, não. Abraços. O Scott falou que eu tô meio cismado. Tá meio cismado. Falta confiança pra torcida, né? A torcida toda, Scott, tá cismada com esse Corinthians. Jonas Campos de volta da nossa redação com a dura missão de adivinhar o time que o Mancini vai colocar em campo daqui a pouco, né, Jonas? Missão complicada, né, Michele? Ainda estamos entendendo aí o estilo do Wagner Mancini nessa passagem pelo Corinthians. Mas eu acho, né, como diz o Osmar Garrafa, que ele vai apostar num arroz e feijão bem temperadinho, não vai inventar grandes modas aí nessa equipe do Corinthians. A gente coloca na tela um possível Corinthians para esse jogo 9h30 contra o Atlético Paranaense, confronto direto na luta contra o rebaixamento, com o Walter no gol, porque o Cássio foi expulso no duelo contra o Ceará no último domingo. Walter aí vai fazer o seu 4º jogo em 2020, né? Goleiro reserva, mas que sempre costuma entrar bem nessa equipe do Corinthians. Linha defensiva com Fagner, esse novo miolo de zaga desde a lesão do Danilo Avelar, que inclusive operou hoje o joelho, operação muito bem sucedida, com Bruno Mendes e o Gil. E na lateral esquerda fica a dúvida entre o Lucas Piton, titular, mas que vinha com problema muscular, de qualquer forma viajou para Curitiba, deve ir para o jogo. Caso ele não tenha condições, o Sid Clay fica à disposição para entrar na equipe. Meio campo com o Gabriel, jogador que já trabalhou com o Wagner Mancini, expectativa de que seja titular. Ederson ou Ramiro podem aparecer por ali. Matheus Vital, Casares ou Luan, responsáveis ali pela armação das jogadas, um ou outro, né? O Casares depende muito da condição física, jogador que atuou muito pouco esse ano também. O Léo Natel e o Jô na referência do ataque. Esse
deve ser o Corinthians, pelo menos uma tentativa, né, de acertar esse primeiro Corinthians, essa primeira escalação do Wagner Mancini. É confronto direto e o rebaixamento preocupa e muito. Dá uma olhada nessa matéria que a gente preparou. Depois de tanto flertar com a zona do rebaixamento, o Timão enfim chegou lá. E após a derrota do último domingo para o Ceará no Castelão, entrou no tão temido Z4 do Campeonato Brasileiro? E eu pergunto a vocês, sabem há quanto tempo isso não acontecia? Próxima pergunta, por favor. Resposta correta, há mais de 8 anos. Foi na temporada de 2012, a mesma em que o Corinthians conquistou a Libertadores, acredite, a última vez que a equipe esteve na zona do rebaixamento. No dia 8 de julho de 2012, 4 dias após o título da Liberta, uma equipe alternativa do Timão, que não tinha nem o técnico Tite no banco, empatou com o Sport por 1-1 e chegou à penúltima colocação do campeonato. Mas aquele ano inesquecível terminou com a equipe na 6ª posição do Nacional e, claro, com o título mundial lá no Japão. Situação bem diferente da atual, com o time devendo futebol, a diretoria devendo salário e a crise tomando conta do Coringão. Neste momento são 15 pontos em 15 jogos disputados e uma equipe que já teve Thiago Nunes, Diego Coelho e agora tem Wagner Mancini no comando. É uma satisfação muito grande estar sentado aqui e estar vestindo essa camisa, com todo esse peso e com toda essa história. Mas atenção, professor, a história do próprio Corinthians em 2007 já mostrou que camisa pesada pode cair também. E se liga nesse alerta, comparando com as 15 rodadas iniciais do Cruzeiro no ano passado, equipe grande que caiu para a Série B, os números preocupam. O Timão tem as mesmas 3 vitórias que a Raposa tinha em 15 jogos disputados, e o aproveitamento do Corinthians é só um pouquinho melhor que o do Cruzeiro, hein? 33% a 31%. Não tenha dúvida que a partir do momento que um gigante entra numa situação assim desconfortável, ele sente porque isso, de certa forma, abala o emocional de todos aqueles que estão envolvidos. Mas também é uma grande oportunidade de você dar a volta por cima, de mostrar que há reação, que aquelas pessoas que estão aqui têm o seu valor, e isso com certeza será feito. Considerando a média de 44 pontos para escapar do rebaixamento, o Timão precisa de pelo menos 29 pontos nas 23 rodadas restantes do Brasileiro. Dá para buscar? 29 pontos em 23 rodadas, dá? Dá, claro que dá. Claro que quando você vê um time como o Corinthians na zona do rebaixamento, já pega como exemplo o que já aconteceu com o próprio Corinthians em 2007, o que aconteceu com o Cruzeiro no ano passado. São times que você fala assim, não vai cair, não tem elenco para se manter na primeira divisão. Só que o São Paulo mesmo, nos últimos anos também, que dificuldade enorme para sair da zona de rebaixamento. 14 jogos no rebaixamento. Pois é. Então é óbvio que você tem que ser pés no chão. Você tem que pensar primeiro, tirar um problema da sua frente, para depois pensar. Não adianta você querer comprar um carro zero se você está endividado. E o Corinthians está muito endividado. Então primeiro tem que quitar a dívida, que é sair da zona de rebaixamento, aí depois precisa ver se você vai comprar um carro seminovo, que é ficar ali na parte intermediária da tabela, ou se vai comprar um carro zero, que é disputar a Libertadores, que já seria um lucro enorme para o Corinthians, um prêmio na temporada, porque pelo que a gente viu até aqui, complicado. O Corinthians tem 29 pontos, né? Aliás, o Corinthians precisa de mais 29 pontos para sair escapar da zona, do rebaixamento. Para escapar da zona, mas vai disputar 69. Sim. Quer dizer, ele vai disputar o dobro, né? Sim. Não é possível que não mais consiga, do dobro. Né? Ou mais do dobro, né? Não é possível que não consiga esses pontos que necessários para sair dessa zona de rebaixamento. Para conseguir 29, já seria uma campanha pífia. Vamos pensar. Sim, não é? Seria uma campanha ridícula. Seria uma campanha de rebaixado. Se o Corinthians pensar em conseguir 29 pontos, é uma campanha ridícula. Mas não creio que eles estejam pensando nisso, não. Acho que eles estão pensando realmente em algo maior, de repente até uma Sul-Americana, ou uma Sul-Americana, de repente uma Libertadores da América. A diferença do Corinthians para o Fluminense, inclusive, que é o time que hoje está na zona de classificação para a Libertadores, ela é de 24 para
Para 15, 9 pontos. 9 pontos. Então, dá 3 você... vitórias. Exato, dá para você tirar isso, né? Desde que você... Aí, só que o Mancini, ele precisa de tempo, sabe? E também, ao mesmo tempo, tentar acordar essa galera rápido. Sobre a escalação, o Diniz, ele trabalhava no Atlético Goianiense com 2 jogadores velozes pelos lados. Curiosamente, até o Janderson foi para lá, que é do Corinthians. Ele, num primeiro momento, ele mantém o Léo Natel, que é um jogador de velocidade, põe o Vital, que também não é um jogador necessariamente de velocidade, mas ele tem, ele é ágil, né? E é um meia, mas que trabalha muito bem pelos lados do campo. Preserva o time e a defesa com a presença do Gabriel, né? O Casares no time titular eu acho que pode ser uma boa. Eu acho que ele, até pelo pouco tempo que ele jogou, mas já fez mais que o Luan, sabe? E o Luan, você acha que ele tem que manter o Luan? Ele vai soltando aos poucos. A escalação aí. Né? Vai soltando o Luan aos poucos para ele acordar. Para ganhar confiança. Eu acho que o problema do Luan é confiança. Acho que não, acho que ele é isso aí. Viu? Mas eu gosto dessa escalação no Corinthians. Depois... Essa é a que o Jonas adivinhou, tá adivinhando, né? Mas eu, por exemplo, acho que ele devia jogar com 2 cabeças de área hoje, para evitar que o Atlético Paranaense chegue mais perto do gol do Corinthians. O Ederson e o Ramiro, Chico, eles são bons marcadores. Não adianta também você botar, né? O Corinthians precisa criar um pouco mais, né? E ter um bom passe para criar na bola longa, viu? Batida de tiro de meta, na bola esticada, assim, né? Porque não vai ter como, né? Agora, você não tem o Cantígio que faz essa girada de jogo quase sempre. Né? Agora, os números do Corinthians, se você compara com o Cruzeiro no ano passado, é para deixar o torcedor muito preocupado. É para deixar muito preocupado. Só que o Corinthians ainda tem tempo de corrigir essa rota. Tem tempo de corrigir essa rota e com certeza eu acho que vai corrigir. Eu não digo que seja hoje, né, mas com certeza acho que hoje o choque, né, da chegada do Wagner Mancini vai dar possibilidades para o time perceber que o Coelho não está mais no banco. Isso, né? E o Corinthians perdeu muito tempo com o Coelho. Né? 7 jogos, é muita coisa. O André Sanches foi o culpado nesse aspecto, né? Porque insistiu com o rapaz, vendo que ele não tinha condição. Não tinha condições. Cadê o Garrafa, hein? Direto da nossa redação para falar um pouco mais desse encontro entre São Paulo e Rogério Ceni. Cadê o Garrafa? Aê, Garrafa! Bonitão. Agora já a bola rola no Castelão, né? Vai daí, Garrafa. Então, Michele, na outra participação, aquela pergunta, né, sobre o Rogério Ceni, se ele vem, não vem para o São Paulo. O próprio Celso falou, os candidatos à presidência do São Paulo vieram aqui no Mesa Redonda e, principalmente, o Júlio Casares deu a entender que é foco, é do interesse trazer o Rogério. O Natel, obviamente, também vai depender da situação do Diniz, tal, mas o que se comenta nos bastidores é que o ano que vem, o nome do Rogério está muito forte, e não só o dele, atenção, hein? Há uma informação que a gente está apurando já através de alguns dias aí, de que o Muricy Ramalho, se principalmente for o Casares o presidente, o Muricy Ramalho viria para ser o gerente de futebol de São Paulo, com o Rogério como técnico. São ideias, coisas que nós estamos ouvindo nos bastidores do São Paulo. Ainda sobre o Rogério aqui no Gazeta Esportiva e essa semana também, no Sport TV, no Bem Amigos, ele ratificou que não é hora de mexer, que tem que ficar mesmo com o Fernando Diniz. Claro, fez a política da boa vizinhança. E o Rogério foi questionado já no último final de semana se ele, o Fortaleza dele, tem time para encarar o São Paulo de igual para igual, hoje às 7 da noite lá no Castelão, sem torcida. Vamos ouvir o Rogério. Se desse para brigar de igual para igual, nós teríamos um orçamento 8 vezes maior. Nós vamos tentar fazer o nosso melhor. São jogos em cima de jogos. Não esqueça que entre o São Paulo, na Copa do Brasil, você tem ainda o Palmeiras e a final, né, do campeonato. Então, todo mundo quer ganhar o Cearense, todo mundo quer passar na Copa do Brasil e quer também se pontuar bem no Campeonato Brasileiro, mas não tem um número de jogadores necessário para isso. Se todos os treinadores de time que estão na frente dizem não estar preparados para jogar 3 campeonatos, né, então a gente vai fazer o nosso melhor, vai se desdobrar ao máximo, torcer para que ninguém se machuque, para a gente poder ter uma rotatividade mínima dos jogadores e tentar competir contra cada adversário, independente de onde seja. Agora, jogar de igual para igual é difícil, né? Contra alguns times é mais difícil você jogar de igual para igual. Tá aí o Rogério tirando um pouco o peso do time dele, do Fortaleza, que tem a final ainda do Cearense. E atenção, ó, notícia de agora, acabou de sair. Lembra daquele gol do Luciano, que foi anulado
São Paulo e Atlético Mineiro, na vitória do Galo por 3-0, que deu aquela polêmica toda da linha. O presidente da comissão de arbitragem, o Leonardo Gaciba, há pouco no Sport TV, né, ele admitiu o erro na operação do VAR. É a primeira vez que isso acontece. Foi um lance muito polêmico. O São Paulo fez representação na CBF e tal. Ele disse, né, abre aspas, a linha não foi colocada da forma correta. Não é erro de tecnologia. Foi um equívoco humano. Ou seja, pela primeira vez o presidente de comissão de arbitragem admite erro na operação do VAR. O VAR que tem feito muita lambança no Campeonato Brasileiro. Não o VAR, a pessoa que opera, Michele. Pois é, e a gente falou isso aqui, lembra que a gente falou dessa linha? Eu falei, gente, essa linha tá errada, essa linha foi colocada errada, não sei como que a pessoa viu o impedimento ali naquele momento. São duas linhas, uma verde e uma vermelha. Isso. A que conta é a vermelha. Isso, mas enfim, eu lembro que estava errado o negócio da linha lá. Não, a gente não Gol do Palmeiras, Gabriel Veron. A gente... Opa, 2-1. 2-1. O Curitiba. Não, pro Curitiba. Você está feliz com a vitória do Curitiba? É o do Palmeiras. Não, eu tô triste, Celso. Eu quero ver mas o Palmeiras eu só quero bem. lembrá-lo que com a vitória do Curitiba, o Corinthians está caindo para a 18ª, tá? Então torce pro Palmeiras, Chicão. Antepenúltimo colocado. Não, dá torcer pro Palmeiras. Mas aí se o Palmeiras ganhar, é bom pro Corinthians. É bom pro Corinthians, mas eu prefiro torcer pro Corinthians. Tá certo. Bom, sobre o VAR, eu também na ocasião eu não consegui entender o que o VAR viu ali, Pô, né? mas demorou para ele admitir isso aí. Mas tudo bem, mas pelo menos admitiu. E também fica essa questão que é a operação do VAR. São cuidados que você precisa ter. A tecnologia veio para evitar erros, ou pelo menos minimizá-los. Então, as pessoas que comandam o VAR precisam estar mais preparadas. A gente pode emprestar aí um dos nossos editores, que são muito bons, né? Para poder fazer essas linhas, porque isso aí é coisa de edição. Né? Edição de televisão, isso aí não tem segredo. Vai pegar uma régua lá e pôr. Exatamente, é fazer isso mesmo. Já, a máquina está pronta para isso. Né? Ela já tem um programa lá dentro dela que coloca isso na hora que alguém lança, né? Na hora que sai a bola. É tão simples de fazer isso, ou respeitando aquela regra, né? Quem estiver mais perto da linha de fundo está impedido, ou está dando condição. Aquilo que o nosso querido Roberto De Godoy nos explicava aqui, né? Olha, vamos para a Baixada com ele, Lucas Mussetti, com todo o trânsito na Serra, deu certo, né? Pegaram neblina, acidente e tudo mais. 8h30 tem Santos em campo. Dá para esboçar uma equipe titular por aí, Mussetti? Muito boa noite para você. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Essa é uma tarefa que, se é difícil para mim, é difícil também para o Cuca. São muitos problemas. A gente tem repetido semana a semana a lista de desfalques do Santos. Fica até difícil de lembrar. E de última hora surgem novos problemas. E é o caso desta noite, que o Santos vai enfrentar o Atlético Goianiense logo mais. Provavelmente sem Lucas Veríssimo e Marinho. Veríssimo tem um problema na panturrilha esquerda, Marinho tem problema na coxa direita. Não são de fato lesões, mas são dores que incomodam, que impedem alguns movimentos. E é por isso que Cuca deve preservar esta dupla, que vai ficar no máximo no banco de reservas. Eles se juntam a outros desfalques por mais tempo, como Carlos Sanches com cirurgia no joelho, Raniel com trombose e outros jogadores desta lista. Diante desses problemas que se acumulam com a ausência de Robinho, que ainda não está à disposição porque precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, Cuca deve escalar o seguinte time: João Paulo no gol, Pará, Luan Pérez e Luiz Felipe ou Laércio com Felipe Jonathan na lateral esquerda, Diego Pituca, Jean Mota e Arthur Gomes, Madson, Lucas Braga ou Lucas Lourenço e Caio Jorge, o Santos todo remendado com algumas improvisações para manter a sequência de 12 jogos sem perder e talvez chegar no G4 do Brasileirão, Michele. Valeu, Mussetti. E aí, dá para confiar nesse Santos hoje? Não dá. O Santos uma hora vai acabar vacilando, porque o elenco não é tão grande assim, mas o Cuca tem feito um trabalho muito bom, Chico. Eu acho que os resultados... Consistente, né? Consistente, mas o trabalho tem surtido efeito, porque ele tem colocado o time para jogar para frente. Sabe? Então ele não está lá recuado, apequenando o Santos. Ele está fiel ao DNA do Santos, investindo na garotada. Vai ter uma hora que o Santos vai perder, uma hora aqui, outra colar. O Atlético Goianiense, inclusive, que faz boa campanha,
dentro do que se espera do Atlético Goianiense, né? O que se espera do Atlético Goianiense? Ficar fora da zona do rebaixamento. Isso o Wagner Mancini fez um belo trabalho lá, já tem uma base montada, o time vem jogado bem, está sem o Wagner Mancini, não sei como é que o grupo vai sentir o impacto da saída do seu líder, mas o Santos, apesar de ter um adversário que deve ser difícil, por jogar na Vila, por estar embalado, por estar confiante, é o favorito para o jogo, obviamente. Você sabe, Celso e Michele e amigos, eu lembro muito, com a hora que eu olho para o Cuca, no atual Santos, eu lembro do Leão. Lembro do Leão quando chegou, né, da Vila Belmiro, nos anos 2000, ele... Pegou terra arrasada. Chegou lá e falou assim, meu Deus do céu, que contrato que eu assinei, né? Porque não tem ninguém. Eu vou ter que dar uma espiada nas equipes juniores para ver se eu acho alguém. Aí ele achou Robinho, Diego, né? Achou Renato jogando lá, né? Achou uma porção de Elano, né? Se não me engano. Essa época do Elano. E montou um dos maiores times de futebol que o Santos teve. Final de Libertadores, né? inclusive. Final de Libertadores, 2003. 2003, né? E acabou levando o Santos aos píncaros da glória, né? Agora, com essa volta do Robinho, evidentemente que me dá essa recordação. Essa coisa nostálgica. Mas o Robinho ainda está jogando bem? Não. Mesmo que não tiver, ele tem categoria, ele pode armar a equipe no meio campo, pode cair pela direita, pela esquerda, ele é bom também jogando dentro da área fixa. Tem mira, né, também? Ele tem um bom chute, sempre teve um bom arremate, né? Ele era muito rápido, agora eu não sei como tanto de direita quanto de esquerda. Agora não, rápido eu acho que já não dá aquela explosão, ele não vai ter. Mas eu acho que é o seguinte, se der um dia um time de seleção, pegarem lá o Bayern de Munique, trouxerem para a Vila Belmiro, uma ficção maluca aqui, e derem para o Cuca, o Santos vai perder, vai cair para a segunda divisão. O Santos, ele se vira na miséria, um negócio impressionante, né? No miserere, como diria o francês, né? A extrema miséria. Nunca vi. Quanto menos jogador o Santos tem, mais o Santos evolui e mais o Santos consegue ganhar. O Muricy Ramalho sempre elogiou, falou que a categoria de base aqui, ele não sabia o que tinha lá, o que é que acontecia, que o Santos era o lugar que sempre tinha. Eu tenho uma tese. Qual é? Eu tenho uma tese. Você joga na praia? A praia. A areia. Porque o cara joga descalço na areia e é difícil jogar no areião. Então ele, para dominar a bola, ele já tem a dificuldade da areia, né, e do domínio da bola. Então eu acho que nasce muito talento lá na Vila por causa disso. Pode ser, boa, Chicão. Vamos para o intervalinho bem rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com o Silvestre ao vivo do Allianz Parque. Segura aí, antes tem dicas. Bom, nós voltamos, já chamando o Alexandre Silvestre, não é para chamar ainda. Ele tá lá no Allianz Parque, tá 2-1, quase saiu o terceiro gol do Coritiba para cima do Palmeiras. Tá intervalo no jogo entre o Palmeiras e o Coritiba. Como que tá a movimentação por aí, Silva? Boa noite. Fala, Michele. Situação delicada para o Palmeiras. Com 7 minutos o jogo já estava 1-0 para o Coritiba. O Coritiba fez 2-0 lá para metade do primeiro tempo. 2 gols do Robson. Aí o Luxemburgo mexeu 2 vezes. Sacou 2 jogadores, mexeu no time e o Palmeiras melhorou bastante. Conseguiu diminuir o placar para 1-2. Chegou perto do empate. Agora no finzinho o Everton fez uma grande defesa, placar indefinido, mas a situação é muito delicada. O Palmeiras fez uma atuação bizarra até os 25 minutos mais ou menos. Depois, lá para os 30, com as trocas do Vanderlei e com o gol 1-2, ainda o Palmeiras buscando o resultado de empate, as coisas melhoraram um pouquinho. Vamos ver o que vai rolar nesse segundo tempo. O Coritiba iniciou a rodada na zona do rebaixamento e o Palmeiras vem de 2 derrotas consecutivas. A chapa do Vanderlei tá esquentando, Michele. Puxa vida! Eu diria que ela já está quente já há algum tempo, né? Por causa do futebol apresentado. E o pior é essa atuação bizarra que o Silvestre falou, né? Não é que mas aí a pergunta que é, quando é que o Palmeiras jogou bem? Quando que vem na memória uma partida do Palmeiras jogando bem?
Eu não me recordo. Aliás, eu recordo de um meio... Contra o Corinthians não foi tão mal. Não, mas aquela volta, né, da pandemia, lá quando o futebol voltou, fez um segundo tempo bom contra o Corinthians, que o Cássio foi o herói do jogo. Um segundo tempo bom. Só 20 minutos depois também contra o Bolívar, na você vitória também por 5-0. pega no pé do Palmeiras. E o Corinthians, quando jogou bem? Também, eu tenho falado, o Corinthians também. O São bem? Paulo já é diferente. O São Paulo tem jogado bem em algumas partidas. O Corinthians, então, é péssimo. Não, vem com essa. Quem tem jogado bem é o Santos, o São Paulo, Palmeiras futebol ruim, Corinthians futebol ruim. São Paulo, vocês estavam... É porque ganhou agora esses últimos jogos. Não você está confundindo, você tá trocando o nome aqui de quem estava na bancada. Eu sempre elogiei aqui. Fala, Chico. Eu acho que o Luxemburgo, na verdade, perdeu um pouco o vestiário, né? Na medida em que ele foi falando, criticando muito os jogadores, dizendo que precisava de reforços, que não estava bom, o elenco não estava legal. E o Palmeiras, esse ano aqui, mais vendeu do que contratou, na verdade. Se livrou de vários jogadores que estavam lá. Bruno Henrique saiu, Vitor Hugo saiu, Dudu saiu. Deixa eu falar com o Silvestre rapidinho. Ô, Silvestre, parece que o ambiente aí tá um pouco pesado para cima do Luxemburgo, é isso? Conta pra gente o que você está sentindo. Isso que o Chico Lang disse é pura verdade, né? O Luxemburgo primeiro pede reforços, depois questiona, será que esse time consegue jogar bem como estão pedindo? Isso não caiu bem mesmo. Agora o fato é que o Vanderlei escalou hoje 5 moleques da base. O Everton e o Gabriel Menino vieram da seleção às pressas, contando com o Gabriel Menino, que é a revelação do Palmeiras, meio time, metade dos caras da linha, tudo da base. E aí ele tirou já o Esteves aos 30 minutos, que é o lateral esquerdo, e mexeu e melhorou um pouco. Vamos ver o segundo tempo. A corda está no pescoço do professor. Bom, valeu, Silvestre. Por que está fazendo isso? Por que ele não está usando o banco dele, que é um banco bom? Um banco bom é ótimo. Porque a política do Palmeiras esse ano foi promover a garotada. Promover o sexo. Mas peraí, né? Mas ele tem autonomia para colocar quem ele quiser. Mas é porque o Palmeiras tensiona vender esses jogadores. Você percebe que ainda tem dívidas a pagar, né? Com a Crefisa, então precisa vender alguns jogadores. Está tentando valorizar a molecada por causa disso. Resultado da enquete: o Corinthians sai da zona do rebaixamento nessa rodada? A maioria respondeu que sim, para a alegria do Chico Lang. 80% dos votos. É isso aí. Eu também acho que sai. Acabou, galera. Amanhã a gente está de volta para falar tudo sobre os jogos de hoje. Tchau, Celso. Tchau, Chico. Tchau. Beijo para todo mundo. E para dona Giovaneide, mãe do Tom, que é a nossa telespectadora, mandou mensagem.